22 de março, seja muito bem-vindo ao Plano de Leitura Anual da Bíblia com Lana e Rosânia. Hoje nós vamos terminar o livro de Juízes, capítulo 20 e 21. Eita, mais um livro! Glória a Deus! Capítulo 20. Planos para castigar os moradores de Gibeá. Por causa disso, todo o povo de Israel, desde Dan, no norte, até Berseba, no sul, e Gileade, no leste, se reuniu em Mispa. Eles se reuniram na presença de Deus, o Senhor, como se fossem uma só pessoa. Os chefes de todas as tribos de Israel estavam presentes nessa reunião do povo de Deus. Havia 400.000 homens a pé, treinados para a guerra. E o povo de Benjamim soube que todos os outros israelitas haviam subido até Mispa e que eles queriam saber como aquele crime havia sido cometido. Então Levita, marido da mulher assassinada, explicou: cheguei com a minha concubina a Gibeá, no território da tribo de Benjamim, para passar a noite. Os homens de Gibeá vieram de noite e cercaram a casa. Eles queriam me matar. Em vez disso, abusaram da minha concubina e ela morreu. Então eu peguei o corpo dela, cortei em pedaços e mandei um pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Aquela gente cometeu um crime horrível no meio do nosso povo. Todos vocês que estão aqui são israelitas. Vamos resolver agora o que fazer. Todo o povo de Israel se levantou ao mesmo tempo e disse: nenhum de nós, nem os que moram em casas, nem os que moram em barracas, voltará para casa. Vamos escolher alguns homens para atacar Gibeá. A 10ª parte dos homens de Israel vai arranjar comida para os que vão lutar. Os outros vão castigar os moradores de Gibeá pelo crime horrível que cometeram em Israel. Então todo o povo de Israel se reuniu como se fosse uma só pessoa para atacar a cidade de Gibeá. As tribos israelitas mandaram que mensageiros fossem por toda a tribo de Benjamim e dissessem: que crime horrível vocês cometeram. Exigimos que vocês nos entreguem agora esses homens imorais para que nós o matemos. Assim tiraremos esse mal do meio do povo. Mas o povo de Benjamim não deu atenção aos outros israelitas. Eles saíram de todas as suas cidades e foram para Gibeá, a fim de lutar contra o resto do povo de Israel. Naquele dia, eles convocaram das suas cidades 26.000 soldados. Depois, os moradores de Gibeá reuniram mais 700 homens especialmente escolhidos, que eram canhotos. Qualquer um deles podia tirar com funda uma pedra num fio de cabelo, sem nunca errar. E os outros israelitas que iam lutar contra a tribo de Benjamim reuniram 400.000 soldados treinados. A guerra contra a tribo de Benjamim. Os israelitas foram a um lugar de adoração em Betel e ali perguntaram a Deus: qual das nossas tribos atacará primeiro a tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: a tribo de Judá. Na manhã seguinte, os israelitas subiram e acamparam perto da cidade de Gibeá. Saíram para combater contra a tribo de Benjamim e puseram os soldados em posição de ataque, de frente para a cidade. Então o exército de Benjamim saiu da cidade, e antes de terminar o dia, eles mataram 22.000 soldados israelitas. Aí o povo de Israel foi para o lugar de adoração e na presença do Senhor chorou até a tarde. E eles perguntaram ao Senhor: devemos ir combater outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E Deus respondeu: sim. Então o exército israelita se animou de novo, e eles puseram seus soldados em posição de combate novamente, no mesmo lugar em que haviam lutado no dia anterior. Os israelitas marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. E pela segunda vez, os soldados de Benjamim saíram de Gibeá, e dessa vez mataram 18.000 soldados israelitas treinados. Então todo o povo de Israel subiu de novo até Betel para chorar. Ficaram ali na presença de Deus, o Senhor, e não comeram nada até a tarde. E apresentaram ao Senhor ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz. E eles fizeram a pergunta ao Senhor. Acontece que naqueles dias, a Arca da Aliança estava ali em Betel, e Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, estava encarregado de cuidar dela. A pergunta que eles fizeram foi esta: devemos sair mais uma vez para combater os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: combatam, porque amanhã eu farei com que vocês os derrotem. Então os israelitas puseram alguns soldados escondidos em volta de Gibeá. No terceiro dia, marcharam de novo contra o exército da tribo de Benjamim. Os seus soldados ficaram em posição de batalha, de frente para Gibeá, como tinham feito antes. Os soldados de Benjamim saíram para combater e se afastaram da cidade. Como haviam feito antes, começaram a matar algumas pessoas na estrada de Betel,
na estrada de Gibeá e em campo aberto. Mataram mais ou menos 30 israelitas e diziam: nós já os derrotamos como das outras vezes. Mas os israelitas disseram: vamos recuar e fazer com que eles se afastem da cidade e venham para as estradas. Então a maior parte do exército israelita saiu dali e tornou-se a juntar-se em Baal-Tamar. Mas os homens que cercavam a cidade saíram de repente dos lugares onde estavam escondidos na planície de Gibeá. 10.000 dos melhores soldados israelitas atacaram Gibeá e o combate foi duro. Os benjamitas não imaginavam que iam ser destruídos. O Senhor Deus fez com que os israelitas derrotassem o exército de Benjamim. E naquele dia, os israelitas mataram 25.100 inimigos. Então os benjamitas compreenderam que estavam vencidos. A vitória dos israelitas. Os israelitas tinham se retirado durante a luta contra os benjamitas porque confiavam nos homens que haviam colocado escondido em volta de Gibeá. Esses homens avançaram depressa na direção de Gibeá, espalharam e mataram todas as pessoas da cidade. O exército israelita e os homens que estavam escondidos tinham combinado um sinal. Quando vissem uma grande nuvem de fumaça subindo da cidade, os israelitas que estavam fora, no campo de batalha, deviam dar meia volta e atacar. Até aquele momento, os benjamitas já haviam matado uns 30 israelitas e diziam: sim, já os derrotamos, como das outras vezes. Então o sinal apareceu. Uma nuvem de fumaça começou a subir da cidade. Os benjamitas olharam para trás e ficaram muito espantados quando viram a cidade inteira pegando fogo. Então os homens de Israel deram meia volta e os benjamitas ficaram apavorados porque viram que iam ser destruídos. Eles fugiram e correram na direção do deserto, mas não puderam escapar. Foram cercados pela maior parte do exército israelita e também pelos soldados que vinham da cidade e foram destruídos. Os israelitas cercaram os inimigos e os perseguiram sem parar até um lugar a leste de Gibeá e os iam matando pelo caminho. 18.000 dos melhores soldados benjamitas foram mortos. Os outros fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimon. 5.000 foram mortos nas estradas. Os israelitas perseguiram o resto e assim mataram mais 2.000 homens. Ao todo, 25.000 benjamitas foram mortos naquele dia, todos eles soldados valentes. Porém, 600 homens fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, e ficaram lá 4 meses. Os israelitas atacaram o resto dos benjamitas e os mataram, tanto homens como animais, e destruíram tudo o que encontraram, e queimaram todas as cidades da região. Capítulo 21. Esposas para a tribo de Benjamim. O povo de Israel havia feito em Mispa esse juramento a Deus: nenhum de nós deixará que um homem da tribo de Benjamim case com uma das nossas filhas. O povo foi a Betel e ficou ali na presença de Deus até a tarde. Eles choraram amargamente em voz alta, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso? Por que está faltando uma das nossas tribos? O povo se levantou bem cedo na manhã seguinte e construiu ali um altar. Apresentaram ofertas que foram completamente queimadas e sacrifícios de paz e perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem foi que não subiu para aquela reunião na presença do Senhor Deus em Mispa? Eles tinham feito um juramento muito sério: quem faltasse à reunião em Mispa seria morto. O povo de Israel teve muita pena dos seus irmãos da tribo de Benjamim e disse: hoje Israel perdeu uma das suas tribos. O que faremos para arranjar esposas para os que ficaram? Pois juramos ao Senhor que não daríamos a eles nenhuma das nossas filhas. Então perguntaram: de todas as tribos de Israel, quem não compareceu diante do Senhor em Mispa? E ficaram sabendo que de Jabes de Gileade ninguém havia tomado parte na reunião. Quando fizeram a chamada do povo, ninguém de Jabes de Gileade estava lá. Então todos concordaram em mandar para lá 12.000 homens, dos mais corajosos, com esta ordem: vocês vão e matem os moradores de Jabes de Gileade, tanto homens como mulheres e crianças. Façam isso. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. E então encontraram 400 virgens em Jabes de Gileade e as levaram ao acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. Então todos concordaram em mandar mensagem aos benjamitas na rocha de Rimon para fazer uma proposta de paz. Aí os benjamitas voltaram e receberam aquelas 400 moças de Jabes de Gileade. Porém, não haviam moças em número suficiente para todos. Então o povo ficou com pena dos benjamitas, pois pela vontade do Senhor estava faltando uma das tribos de Israel. Aí os chefes do povo de Israel disseram: não há mais mulheres na tribo de Benjamim. O que vamos
vamos fazer para arranjar esposas para os que ficaram? O povo de Israel não deve perder uma das suas 12 tribos. Temos de achar um jeito de a tribo de Benjamim não acabar. Porém, não podemos deixar que eles casem com as nossas filhas. Eles falavam isso porque o povo de Israel havia amaldiçoado quem deixasse um benjamita casar com sua filha. Então disseram: a festa anual do Senhor na cidade de Siló está perto. Siló fica ao norte de Betel, ao sul de Lebona, e ao leste da estrada que vai de Betel a Siquém. E os chefes do povo de Israel disseram aos benjamitas: vão, escondam-se nas plantações de uvas e fiquem vigiando. Durante a festa, quando as moças de Siló saírem dançando, vocês também saiam das plantações de uvas e cada um agarre uma das moças e leve embora para a terra de Benjamim. Assim, quando os pais ou irmãos delas vierem se queixar, nós podemos dizer: por favor, deixe que ela fique, pois na batalha contra Jebe e Gileade não conseguimos mulheres para todos os benjamitas. E vocês não serão culpados de quebrarem a promessa, pois não deram as suas filhas a eles, elas foram roubadas. E assim fizeram os benjamitas. Cada um deles escolheu uma esposa entre as moças que estavam dançando e a levou embora. Então voltaram para sua terra, construíram de novo as suas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, os outros israelitas saíram e cada um voltou para as suas tribos, e a sua família e as suas terras. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Ok, terminamos o livro de Juízes e eu queria pontuar aqui algumas questões que eu percebi que são muito importantes dentro de um contexto de perseverança. É interessante que quando o povo sai para lutar contra os da tribo de Benjamim, que foi a tribo que promoveu essa atrocidade com essa concubina que nós lemos ontem, a palavra do Senhor diz que eles foram por 3 vezes e perderam, né? Olha que interessante. Fazendo algo que Deus queria que eles fizessem. Mas perderam. Mas Deus perderam. mandou eles ir. E Deus mandou eles irem. E aí? Olha que interessante. Isso me chamou muita atenção. Porque muitas vezes a gente acha que quando o Senhor está conosco, isso vai nos tudo garante acontecer segundo somente aquilo que a gente espera. vitórias. A nossa expectativa, a nossa perspectiva é sempre essa de que tudo dê certo. E muitas vezes, Deus estando conosco, as coisas podem dar errada para um bem ainda maior. Mas dá errada porque tem algo... Mas dá errada na nossa expectativa. Porque não, é aquilo que a gente fala, né? A gente não vê com os olhos de Deus, né? É verdade. E aí eles vão a primeira vez, perdem. Aí voltam e falam: Senhor, nós devemos combater outra vez. E Deus respondeu: sim. Aí eles marcharam contra a tribo de Benjamim pela segunda vez. Perderam. Senhor, nós devemos ir. Vão. E assim a gente fica assim meio atordoado. Como é que Deus manda eles irem e eles perdem? Mas aí a gente precisa entender tudo que o Senhor estava trazendo a compreensão e ao conhecimento daquele povo. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender aqui é que a gente vê uma tribo se levantando contra outra tribo. E por que Deus permite que isso aconteça com a tribo de Benjamim? Exatamente para poder trazer o julgamento por causa daquela atrocidade que haviam feito com a concubina. Ou seja, essas situações que acontecem, na verdade, elas só têm uma intenção, um alvo, que é promover realmente uma purificação no meio do povo, uma mudança de mentalidade no meio daquelas pessoas. E essa galera é bárbara, né? Bárbaros, eram povos bárbaros. Você vê na passagem que a gente leu do Levita, a mulher passou a noite inteira sendo abusada, ele acorda de manhã, olha para ela: levanta, vamos. Ele nem perguntou se ela estava bem, como é que ela estava. Bárbaros. Jogou no cavalo e esquartejou depois em 12 partes. Ou seja, eu acho assim, barbárie. A gente tem que ter um pensamento, assim, quando lê a palavra de Deus, muito neutra em relação a, como é que eu digo, a essa história que vem se desenvolvendo desde a criação, né? Realmente é aquilo que você falou lá no começo da palavra de Deus que a gente estava lendo. A galera era pessoas realmente da idade do quê? Da pedra ou para antes da pedra? Acho que era antes da pedra. Sei lá, é tão confuso porque eu imagino a galera já com, como diz, um porrete na mão, né? Um vestido de pele, mais ou menos por aí. Sim. Né? Então, realmente Deus age com o tempo, com as épocas e sempre visando o que vai vir no futuro, né?
E hoje, na nossa época, nós já temos situações que acontecem onde os nossos olhos naturais não podem ver que Deus está agindo em relação ao que vai acontecer amanhã, né? Porque a gente não entende realmente o que Deus faz. Nessa época, por exemplo, a situação desse povo, né? O que eles fizeram com essa moça. Coisa terrível, né? E diante de uma situação tão... É por isso que a gente tem que louvar todos os dias a Jesus, né? Porque Jesus é que vem e traz essa mudança de mentalidade. Jesus, ele realmente... Jesus vem e traz essa valorização da mulher. Jesus, ele trouxe valores a coisas que não tinham nenhum valor. Você sabia que existiam civilizações antes de Cristo? Engraçado, só antes de você falar que Deus não tinha nada a ver com isso, né? As coisas não tinham nenhum valor e não era por causa de Deus, era por causa das atitudes do Por causa homem da mente humana, e da desobediência exatamente. Existem dados, isso faz parte da historicidade, da história da humanidade, e alguns povos que quando eles já tinham filhos, um exemplo, né, tinham muitos filhos, e aí quando nascia uma outra criança, porque não havia controle de natalidade, né, não tinha preservativo, não tinha anticoncepcional, então as mulheres filho atrás do outro. geravam filhos anualmente. Elas eram parideiras, na palavra todos bem os anos. esdrúxula. E inclusive a mulher tinha essa referência, ela só servia para dar uma... Se ela não podia ter filho, ela não prestava. Para dar um herdeiro ao homem, né? Uhum. Então a historicidade conta que muitas dessas civilizações, eles pegavam essas crianças meninas, as meninas que nasciam, e colocavam nas matas para que os animais selvagens se alimentassem delas. Porque para eles elas não tinham mais utilidade, porque era mais uma menina, entendeu? Então eles deixavam. E, inclusive isso só começa a mudar após Cristo. Por quê? Porque a igreja traz esse conceito de civilização, no sentido do quê? Da conscientização do valor da mulher, assim como do homem. Aí a igreja começa a enviar missionários. E esses missionários, o que muitos fizeram? Pegavam essas crianças, ficavam esperando os pais desovarem essas crianças, pegavam essas crianças e criavam o Senhor. Aí é quando entra a palavra igreja, se tirar a igreja da terra, não tem governo, meu irmão, que fica de pé. Por isso que o nosso Natal foi tão especial esse ano, né, com a cantata. E se não houvesse o Natal? Se não houvesse. E se Jesus não tivesse nascido? Aí estava tudo diferente. Acho que seria de nós? Acho que não existia nem mundo mais. Não existia mais, com certeza. Ai de nós. Amém, amém. Terminamos o livro de Juízes, um livro incrível, né? Isso, se você ler com esse olhar, é maravilhoso. Então, entraremos logo no livro de Ruth. A gente entra e sai, porque o livro de Ruth é só num dia. Ah, que pena. Até então, amanhã, no livro de Ruth. Deus Deus abençoe vocês.